Vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Hoje não há nenhuma apta para ser votada. Sejam bem-vindas. Reunião de 21 de abril de 2021. Antes da ordem do dia, alguma das vereadoras quer intervir? Eu sim, Sr. Presidente. Tenho a bondade, Sra. Vereadora Célia. Antes de mais, muito bom dia, Sr. Presidente, senhores vereadores, a quem nos vê lá em casa. Uma vez que estamos na semana do 25 de abril, e porque eu, por acaso, encontrei um poema, acho que Estamos a ouvi-la mal, Sra. Vereadora Célia. está minha. E Estamos a ouvi-la mal. Não estamos a ouvir. Estamos a ouvi-la mal. Não sei se está com pouca rede. E agora já... Estamos a ouvi-la mal, Vereadora Célia. Senhora, Não sei se tem pouca rede. só se é da rede. E Pois. agora, estão-me a ouvir? Agora sim, agora sim. Sim? Sim, sim. E como, portanto, eu voltava novamente a referenciar, uma vez que estamos na semana do 25 de Abril e por acaso encontrei um poema que eu acho que se identifica imenso com a situação que estamos a viver, de pandemia, e é de 1975, mas está tão atual que eu gostaria de ler algumas palavras. Muito bem, Sra. Vereadora Célia. Que é de Sofia Melbreiner e que diz assim: tu avanças sempre e não recuas, quando se ergue a hora da ameaça. Mesmo que tenhas de morrer nas ruas, mesmo que tenhas de morrer na praça. Porque não estás só, mas continuas. Todos os que lutam e lutaram. Para que não haja grades nem mordaça. Porque não estás só, mas continuas. E os outros unem suas mãos às tuas, para que o mundo mais justo e livre nasça. Por isso avanças sempre e não recuas. Conosco a poesia está nas ruas. E era esta mensagem que eu queria deixar, porque acho que é tão atual e encaixa tão bem nesta nossa realidade, de que a liberdade também está condicionada neste momento. Porque com o que vivemos, com o mundo onde estamos, e mesmo este desconfinamento, é um desconfinamento que nos gera muita ansiedade, é um desconfinamento que tem que ser cuidado, é um desconfinamento que requer de todos nós muita responsabilidade nos nossos atos e mais nos autarcas, que também têm que dar o exemplo. Portanto, a nossa liberdade é uma liberdade muito diferente. Não é a liberdade de outros tempos, a não liberdade de outros tempos, não é? Mas também vimos a nossa liberdade todos os dias, mesmo com os nossos, com aqueles que são mais próximos, impedida. Mas temos a liberdade da palavra, e era isso que eu queria trazer-vos aqui hoje, a liberdade da palavra, a liberdade não totalmente dos atos, mas essencialmente da palavra e daquilo que todo o 25 de Abril representa para cada um de nós, uns que viveram mais, outros que viveram menos, outros já nasceram depois do 25 de Abril, não foi o meu caso, mas era muito jovem, e deixar aqui uma palavra de alento, de liberdade e de responsabilidade por essa liberdade que hoje temos. E tenho dito. Sra. Vereadora Célia, eu não posso estar mais de acordo consigo e com a Sofia de Melo Breiner. De facto, lutar por um mundo mais justo, mais livre, penso que é isso que todos nós fazemos. Este confinamento está-nos a dar cabo dos nervos. De facto, temos que ser responsáveis, isso é o facto. E de ontem fiz uma publicação, de facto, há coisas que eu não entendo, porque é que, nomeadamente ao fim de semana, tem que fechar a 1h, porque é que não há de fechar às 15 horas? Tá? Há coisas um bocado incompreensíveis. Qualquer das maneiras, só faltou uma palavra, Sra. Vereadora Célia. Estou de acordo consigo no que diz respeito. Aliás, há aqui quem diga que temos que fazer outro 25 de Abril, porque este, de facto, já deixa muito a desejar. Agora, de facto, concordo com a justiça, com a liberdade e tal, mas só faltou uma palavra, Sra. Vereadora Célia, a palavra solidariedade.
De resto, estou completamente de acordo consigo. Senhora Vereadora Vera. Muito bom dia a todos, novamente. Pois é mesmo de, não vou falar do 25 de Abril, mas vou falar de solidariedade. Então é o seguinte, Sr. Presidente, eu tomei conhecimento, através da comunicação social, que o município de Castro Marim pretendia melhorar o serviço de alimentação e reforçar o serviço de nutrição nas escolas do concelho. E para isso pretendia contratar serviços de nutrição. E como tal, como nutricionista, profissional de nutrição, estabelecida em Castro Marim há mais de 13 anos, terei todo o gosto, de forma totalmente gratuita, em disponibilizar os meus serviços para apoiar os técnicos envolvidos do município e todos os colaboradores, com o intuito de conseguirmos implementar estratégias a nível alimentar para uma alimentação mais saudável e sustentável na escola e na comunidade escolar, onde eu própria estudei durante toda a minha vida, durante os 30 anos. Portanto, podem contar comigo, fico a aguardar. Sei que o doutor Francisco Amaral, Sr. Presidente de Câmara, um homem de solidariedade e de voluntariado, vai aceitar isto com bom agrado e fico a aguardar o vosso contacto para iniciar assim que for possível. Senhora doutora Vera, não posso estar mais de acordo consigo. Eu fico muito gratificado pela sua disponibilidade e de certeza que vamos jogar a mão dessa disponibilidade para trabalhar connosco. Como sabe, eu gosto muito de pessoas voluntárias, pessoas que trabalham por amor à camisola, e de facto não posso estar mais satisfeito com a sua disponibilidade para trabalhar connosco. Vamos articular então pois, essa disponibilidade vossa. Mais alguma questão? Eu gostaria então de falar. Muito bom dia a todos. Por acaso, a única menção que traria hoje é sobre o programa de 25 de Abril, que vai sair hoje oficialmente na comunicação social, nas redes sociais. E quando falaram que é preciso fazer outro Abril, para fazer outro Abril, temos que ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a serem sobre a importância da participação cívica em todas as estruturas e nas diferentes formas da sociedade. E acho que os exemplos que a nossa geração está a dar, a nossa, e aqui temos um grande espectro de idades, às vezes deixa muito a desejar, porque a justiça tarda, a exposição e o escrutínio sobre quem exerce funções públicas é tamanha e não se chega a perceber quem é o trigo, quem é o joio, ou demora muito tempo. E isto é, de facto, dissuasor da participação cívica, da participação de nova geração em projetos com exposição pública, e a política, que é uma função tão bonita, tão importante, é histórico, é milenar, é a essência da política, e nós não faremos um 25 de Abril se não conseguirmos dignificar todo este processo e valorizar quem tem sido sério, e punir quem não tem sido sério. Isso é importante, e isso cada vez, a linha que separa estas duas realidades é cada vez mais ténue, e isso é preocupante. Sobre a programação do 25 de Abril, este ano tentámos fazer um programa um bocadinho mais recheado, mais preenchido do que o ano passado, ainda que as condicionantes fossem as mesmas ou semelhantes, e foi devidamente articulado com o Sr. Delegado de Saúde, e já começaram algumas das atividades, nomeadamente a música bate à porta, também através do projeto Castro Marim Convida, que é uma parceria de Castro Marim com a Associação Adiana, e que pretende essencialmente o quê? Levar música e algum convívio aos montes, com regras muito específicas, nomeadamente a cada monte passará um grupo de músicos ou um declamador de poesia, e poderá o casal ou quem coabita na mesma casa poderá dar o seu pezinho de dança num espaço livre ou na praça onde encontrarem os ditos músicos. Isto implica uma grande responsabilidade de quem desenvolve a ação e também uma grande responsabilidade dos cidadãos, mas as pessoas estão tão ávidas de um pequeno convívio que eu tenho a certeza que vão respeitar, e já tem acontecido, já começou essa iniciativa esta semana,
e vão com certeza respeitar e vão sentir-se um bocadinho mais felizes e mais livres e no caminho da esperança de que estamos a combater esta grande pandemia, este grande inimigo. Isto vai acontecer em alguns pontos, em alguns montes, de 19 de abril a 17 de maio, e são essencialmente montes em que vivem poucas pessoas, em que o risco associado à iniciativa também será menor. No dia 23 de abril, também Dia Mundial do Livro, iremos retomar a iniciativa do livro roubado, mas agora com um novo repto, que é as pessoas deixarem um poema dentro de um livro e levarem um livro também com um poema. Vamos promover poesia e leitura. Todas aquelas pequenas bibliotecas foram tratadas pelos serviços de carpintaria da Câmara Municipal, que agradeço, e queremos pôr os livros a voar, tirar os livros das prateleiras da biblioteca. Da experiência que tivemos na primeira edição, dos 1000 livros que lá colocámos, nenhum ficou por cá. A bibliotecária fica muito triste porque os livros desapareceram e aqueles que recebemos em troca não eram da qualidade ou da mesma referência do que aqueles que foram roubados, entre aspas, mas eu acho que devemos pensar que desses 1000, se 400 forem lidos ou 300, acho que é um grande sucesso da iniciativa e estarão na casa de alguém. No dia 25 de abril teremos o Hasteado da Bandeira, que deve estar restrito a nós, ao Executivo, aos membros da Assembleia e àqueles que considerarem importante a sua participação, mas nós, essencialmente, institucionalmente, devemos estar, e é um momento musical e será declamado um poema também sobre a liberdade, lido, declamado por uma criança, e o poema será de Miguel Torga. Não o vou ler aqui, mas será certamente um momento bonito. Depois iremos ter a largada de pombos, enquanto o menino lê o poema, e teremos música na praça. Ponderamos, historicamente temos tido a banda musical castromarinense a percorrer várias ruas de várias localidades do concelho. No entanto, por causa e condicionado pelo DGS e por todas as normas, o grupo musical só podia ser 4, 5 pessoas. Ora, quem percebe um bocadinho de música e percebe um bocadinho que é a harmonia de uma orquestra, isso não dignifica a própria música nem a própria banda. Então, como ao mesmo tempo também temos uma novidade para apresentar, e é uma nova forma de liberdade, vamos ter os novos hotspots, os novos pontos Wi-Fi, os novos pontos de ligação à internet gratuita no concelho de Castro Marim, e teremos onde? No El de Leite, no Azinhal, iremos fazer, já temos nas Fornazinhas, e teremos em vários pontos em altura e em Castro Marim. E como tal, vamos ter músicos em cada um destes pontos, e o concerto geral do 25 de Abril será a soma das participações, um com o cenário do El de Leite, outro com o cenário do Azinhal, outro com o cenário das Fornazinhas, e no conjunto não vai ser tudo seguido, porque contamos com os mesmos recursos humanos, não é? Na parte do apoio logístico, mas no conjunto teremos aqui uma nova forma de nos libertar e trazer um bocadinho de alegria a todo o concelho, com as restrições que temos naturais, que são as comunicações. E o facto de conseguirmos agora termos estes pontos de internet é um sinal, mas é um sinal muito pequenino, porque precisávamos era ter cobertura em todo o concelho. À noite teremos um concerto, à noite às 7, e não é à noite por uma questão também estratégica daquilo que está a acontecer no dia 25 de Abril à noite a nível nacional. Então será emitido um concerto online pelo Pedro Joia, que interpreta Zeca Afonso. Por último, ainda temos aqui um repto para que as pessoas se inscrevam, terão uma t-shirt, individualmente ou com a sua família ou com o seu núcleo restrito, fazerem uma caminhada e partilharem essa fotografia com o hashtag Castromarim, que é aquilo que o pessoal usa muito agora no Instagram, não é? Eu não sou muito utilizadora, mas dar alguma dinâmica, em vez de fazermos a tradicional caminhada ou passeio de bicicleta,
cada um de nós pede a t-shirt, inscreve-se e partilha uma fotografia. Acho que podemos fazer uma grande onda rosa, porque, senhora vereadora, eu escolhi para este ano a cor do 25 de Abril é um rosa choque muito bonito. Mas é porque gosto mesmo. E acho que as t-shirts serão rosa, depois atrás basta pôr o slogan se quiserem mais tarde. Estou a brincar. Mas era bonito que todos aderíssemos também para mostrarmos que não estamos alheios a estas comemorações. Nós devemos ser os primeiros a dar exemplo. Da minha parte, agradecer a todos os que se envolveram neste programa possível e penso que vai ser muito bonito e vai dignificar o município de Castro Marim, como procuramos sempre. Se fosse cor de laranja, era mais suspeito. Olha que rosa, vai ser tudo rosa. Estamos todos convidados, todos o executivo todo, para o ISAR da bandeira dia 25 de Abril. Penso que é acompanhado com o nosso mestre, do caso de sim. É isso. Bruno Correia. Só me esqueci de um pormenor. Haverá uma cesta de cravos em cada um destes palcos dispersos no Conselho, em que as pessoas que passam podem apanhar o seu cravo também com um poema, e os cravos também já estão a ser distribuídos agora através da bibliomóvel. Também são cor-de-rosa? São mais pó laranja. Pá, isto aqui há umas mudanças aqui. Esse tem que cuidar comigo. Senhor vereador Vitor Rosa. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. vereadores e quem nos está a ouvir. Eu não posso mudar o meu nome, porque o uso com muito gosto, e portanto serei Rosa a vida toda. Bom, deixa-me só interromper. Eu sou PS. Filomena PS. Filomena Pascoal Sintra. Há aqui umas mudanças já, que eu não estou a gostar nada disto. Vi tanta coisa. Não estou a gostar nada disto. O 25 de Abril, não vou tecer grandes discursos sobre o 25 de Abril, porque, ao fim e ao cabo, o que importa é celebrar, é relembrar e, acima de tudo, acho que é um momento de reflexão daquilo que é a liberdade, aquilo que são os nossos direitos e aquilo que são os nossos deveres, que é uma coisa que às vezes fica muito aquém da percepção de todos nós quando falamos daquilo que deveríamos ter e muitas vezes preocupamos um pouco com aquilo que poderíamos dar. Agradeço nessa perspectiva a vossa colaboração e nesta questão particular da nutrição, em que a Sra. Vereadora Vera se disponibilizou para colaborar connosco. Já é difícil os jovens de Castro Marim aguentarem a vice-presidente na sua campanha contra as bebidas com gás, imagino duas. Todas! Pronto. Suma já uma dor de cabeça, não é? Queria, em todo o caso, mudar, obviamente, aqui o assunto para questões mais operacionais e informar a todos o seguinte. Nós, naquilo que é a manutenção dos espaços verdes, tivemos uma atenção redobrada, um esforço muito grande durante toda esta primavera, final de inverno, início de primavera, na limpeza de árvores. Ou seja, quem vive em altura e em Castro Marim percebeu-se que houve efetivamente um esforço enorme na limpeza. Provavelmente não conseguimos ir a todos os exemplares, a todas as árvores, mas naquilo que é a poda, a desramação, o abate de árvores que estavam a pôr em causa os edifícios ou os acessos. Não é o ótimo, mas foi o possível. Isso criou uma situação com os nossos recursos não são eternos, não são gigantescos, criou que nos atrasássemos um pouco naquilo que é a manutenção normal dos relevados, das zonas de canteiros. Esse trabalho já está a ser retomado, portanto agora parámos a questão da limpeza de árvores, está a ser retomado, vai levar um tempinho, porque obviamente temos muitos espaços verdes que precisam de manutenção. Neste momento estamos a verificar as regras e estamos já a tratar, portanto, desses relevados. Portanto, se vocês se aperceberem determinadas zonas que deveriam estar limpas e todas harmoniosas não estão, mas estamos a trabalhar nisso, é nesta fase, neste próximo mês vai ser o intensificado dos nossos trabalhos. Pronto, e era só essa a nota, Presidente. Bem, se estiverem de acordo, vamos começar então a ordem de trabalhos propriamente dita. O ponto número 1 peço com informações. O saldo do dia 2 cifra-se em operações orçamentais
3.448.478 euros. Operações não orçamentais, 1.278.000. Ponto número 2 tem a ver com a cedência de parcelas de terreno no Monte Francisco. Penso que podemos aceitar estas parcelas de terreno. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 3, alteração ao programa de abertura de procedimento para a atribuição de licenças para o uso de venda ambulante. Isto foi aprovado numa reunião anterior. Houve umas alteraçõezinhas de pouca monta a fazer. Este ponto vem para ratificação. Alguma dúvida? Posso para a votação? Quem vota contra a ratificação? Quem se abstém? O ponto número 4 são auxílios económicos do pré-escolar do primeiro ciclo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 5, aprovação do mapa de fluxos de caixa 2020 e integração do saldo de gerência em 2020. Se estiverem de acordo, a Filomena Sinta depois explica isto na segunda revisão do orçamento. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 6, agrupamento de escolas, protocolo. Este protocolo é idêntico ao dos anos anteriores. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 7 tem a ver com cogestão de reserva natural do Sapal de Castro Marim. Isto é uma decisão tomada no âmbito da AMAL, em que como sabem, para termos mais força na cogestão tanto da reserva do Sapal como da Ria Formosa. Portanto, a AMAL irá contratar técnicos aliados a esta conservação e como tal, este ponto vem para a preservação. Portanto, estamos de acordo com este ponto. Alguma dúvida? Sr. Presidente, eu gostaria de pôr uma consideração por dever de consciência. Isto é uma prova clara de que as transferências de competências não estão ajustadas às realidades dos municípios. Não concordo, por princípio, que esta cogestão seja feita desta forma. Compreendo que é a estratégia melhor para conseguir negociar o fundo ambiental para pagar uma estrutura para implementar a cogestão. Portanto, isto é um claro despesismo, aumento de despesa pública para fazer a mesma coisa e com perda de eficiência, que eu acho que os técnicos do ICNF são quem mais entende daquilo que é o seu métier, que é a sua área de conhecimento, a sua área de trabalho, e no limite, e já fiz essa apreciação, isto não mudei, infelizmente não mudei de opinião desde que a proposta veio à Câmara há 2 anos. No limite, isto é uma fase transitória que estamos a delegar na AMAL para que depois faça, quer dizer, há uma descentralização do Estado. Como os municípios não têm capacidade e como o Estado não tem dinheiro para apoiar os municípios, então faz uma candidatura para financiar 2 anos de funcionamento ou 3, para ter técnicos para implementar a cogestão. E o que é que nós ganhamos com tudo isto? Fico triste quando vejo que o nosso maior ativo natural do Concelho de Castro Marim não haja investimento nenhum, esteja ditado ao abandono, e também não encontro aqui a solução nestes modelos de cogestão, porque trazem muita responsabilidade para os municípios na gestão, é o rosto da gestão, mas depois na prática não traz um único instrumento de gestão. E eu acho que é uma fase, estamos a agarrar muitas competências, mas esta é daquelas competências que eu gostaria muito, daqui a 2 anos, se cá estivermos e trabalharemos para isso, repensar este modelo de cogestão, porque eu acho que aquilo que é um grande custo pode ser uma grande oportunidade para o nosso território. Mas lamento que esta necessidade de transferências de competências desmedida agora tenha que obrigar os municípios a arranjar soluções alternativas, candidaturas a fundos ambientais, para poder contratar uma estrutura técnica para implementar a cogestão. E não era possível, obviamente, sei que houve muitas candidaturas ao fundo ambiental para este fim e que foi uma negociação da AMAL que se conseguiu uma e que era difícil conseguir 2 para o Algarve, neste caso, porque estamos a falar de 2 espaços completamente diferentes. Uma Ria Formosa tem uma natureza
e um tipo de gestão completamente distinta de uma reserva natural do Sapal Castro Marim, uma zona úmida, como outras 7 do país. Vejam bem as mudanças que tem havido ao longo destes 6, 7 anos. Já foi diretores de zonas úmidas, separou-se o ICNF das zonas úmidas da Ria Formosa, da zona da Ria Formosa, já tem ligado às florestas, já não tem... E o que eu sinto é aquilo que não dá retorno imediato, não tem havido investimento nenhum do Estado, e aqui nem vou enquadrar no tempo, mas agora seguramente não tem havido investimento nenhum, e é o nosso maior ativo, é aquilo que nos pode diferenciar no futuro, na região, no país e na Europa. São estes valores naturais inigualáveis, são aquelas únicas coisas, ou das poucas, que não se podem transportar, nem comprar, nem levar na mala de viagem, e quem quiser viver essa experiência vai ter que vir ao sítio. Portanto, sabem de princípio o que é que penso sobre estas transferências de competências, completamente desajustada para o país, uma grande oportunidade para os grandes municípios que têm grandes ativos e património, um aumento de custos para os municípios pequenos, mas esta em concreto acho que pode vir a ser uma oportunidade para o município de Castro Marim e Vila Real de Santo António, se bem pensada e se bem articulada. Eu não posso estar mais de acordo com o que acabas de dizer, porque o facto é que, tal como dizes, não houve investimento nenhum nos últimos anos, e de facto, além de não ter havido investimento nenhum, as câmaras nunca foram tidas nem achadas para esta gestão deste parque, desta reserva. Parece que agora vamos ter possibilidades de ao menos mandar alguma coisa, e digamos que no âmbito da AMAL teremos mais força para fazer valer os interesses do município e de Castro Marim. Estamos de acordo em relação a este ponto? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 8 e 9, penso que podemos votar em conjunto. Trata-se de uma renovação do cartão e novo cartão. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 10, auxílios económicos, ano letivo 2020-2021, pré-escolar e primeiro ciclo. Há uma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 11, doação de viatura à União Desportiva Castro Marinense. Como sabem, a União Desportiva solicitou este apoio à Câmara Municipal. Estamos a falar de um clube que desenvolveu até há bem pouco tempo, antes da pandemia, uma atividade muito intensa e que mobilizava 150 jovens, 8 escalões. Portanto, é natural que esteja já a preparar a próxima época futebolística. Tinha uma viatura a cair aos bocados e, como tal, penso que é de bom tom a Câmara fazer esta doação ao Castro Marinense, e porque foi solicitado por este clube. Há uma dúvida em relação a este ponto? Eu gostaria de acrescentar, bem da verdade da história também deste processo, é que o Castro Marinense já tinha feito este pedido há 4 anos e foi incluída no procedimento de contratação pública do bloco das viaturas para o município, uma viatura de 9 lugares, na perspectiva de que essa viatura ficaria para o município, e a outra que nós tínhamos para transporte escolar seria entregue, já com alguns anos, ao Castro Marinense. Acontece que existem regras claras sobre o transporte de crianças e achámos imprudente ser essa a viatura a entregue, porque são crianças também menores que são transportadas, e, portanto, a viatura que o município faz parte do seu parque automóvel, tem cerca de 2, 3 anos, reúne as condições para que cumpram as regras de transporte de crianças. Fazem milhares de quilómetros por semana e até é um risco nós termos uma entidade que apoia uma instituição daquela natureza e as viaturas não reunirem requisitos mínimos para o transporte. Portanto, é para dizer que o pedido, embora o e-mail, o último tenha sido esse, isso tem um histórico, já tinha sido pedido há 3 ou 4 anos e nós ainda não tínhamos tido condições para fazer este donativo. Muito bem. Alguma dúvida em relação a este ponto? Eu tenho a vontade sobre a vereadora Vera. Senhor Presidente, nós vereadoras do Partido Socialista sabemos e estamos preocupadas com que o transporte de todos os técnicos e todos os atletas, sejam crianças, adolescentes ou adultos do Castro Marinense, seja efetuado
numa viatura própria e com todas as condições de segurança. Acontece que, e aqui o nosso voto tem que ter em conta o seguinte: existem outras associações e clubes no Concelho de Castro Marinho e nós temos que ser justos. Há clubes, e nós sabemos que para transportar para provas os atletas, seja às vezes para fazer transporte para os treinos, vão nos próprios veículos, as suas próprias viaturas particulares. E todos nós sabemos que o município de Castro Marinho tem vindo ao longo dos anos, e não é há 4 anos, não é há 8, é há bem mais tempo, sempre a depender praticamente 99% do apoio do município. E de alguma forma, mesmo sabendo, nós vereadores do Partido Socialista, que é necessária esta viatura, nós quando votámos a nível de proposta a aquisição de viatura, no geral, viaturas que o município foi a adquirir, não fomos informadas que uma dessas viaturas seria a intenção de ser cedida, por exemplo, ao Castro Marinense. Não é nenhum desse procedimento, não é nenhuma desse procedimento. Ok, de qualquer forma, nós vamos nos abster, não é? Tendo em consideração toda esta situação e todo o respeito que temos, e todos nós, Executivo 5, devemos ter por todos os clubes e associações, e que no dia de amanhã, algum desses clubes precise de uma viatura e que o Executivo não se esqueça que um dia cedeu na totalidade, doou um veículo a uma viatura, portanto, à União Desportiva Castro Marinense. Só quero, nada tem a ver com a situação, mas já agora quero sugerir, e sei que o Presidente do Castro Marinense é muito vosso amigo, talvez que seja importante que vocês possam, como amigos do Sr. Presidente, de alguma forma alertar que terá que arranjar outras estratégias a curto ou a longo prazo para conseguir alguma independência financeira no seu clube, na sua associação. Nem que para isso tenha que aceitar sócios, novos sócios, e que as cotas possam ser o princípio de uma boa ajuda e da independência financeira do Castro Marinense no futuro. Obrigada. Senhora Vereadora Vera, eu sou amigo dos presidentes todos, dos clubes todos e também, aliás, estamos sempre receptivos a pedidos de apoio, seja de viaturas, seja de subsídios, seja de outra coisa, de maneira que a nossa receptividade é total. Não sei se a vereadora Filomena Sintra quer... Sim, eu acho que nós, existem algumas questões sempre que nos fazem ponderar nas nossas apreciações e aqui inclusivamente internamente, mas nós temos que pensar que temos apoiado bastante outras coletividades para que possam ter a sua autonomia e gostaríamos imenso que todas as coletividades tivessem um trabalho para com a comunidade, como por exemplo o Castro Marinense. O Castro Marinense não é o Sr. António Pereira, ainda bem que ele está lá e dentro do seu modo operandi é sempre a pessoa que persiste, resiste, insiste. Agora, temos coletividades em que pagamos água, luz, damos as instalações, damos terrenos para que recebam rendas anuais de 9, 10 mil euros para subarrendar, ajudamos na construção de sedes que hoje são subarrendadas para cafés. Portanto, há muita forma das coletividades gerarem receita e eu faço parte de algumas coletividades do Conselho e não é com os 12 euros de cota anual ou 22 na banda, que acho que é 22 que pago, não é com isso que estas coisas... É uma ajuda, é uma forma de apoiar, de estar, de ser uma comunidade aberta. Da Cegonha Branca pago para aí 12 euros, várias. Eu às vezes digo o meu 13º mês é para participar nestas coisas, mas é muito pouco. Quer dizer, a nossa participação é importante, não nos devemos abstrair da importância de estar nestas coletividades, mas temos que também comparar o que é que cada uma faz. E eu gostava de fazer aqui jus e reconhecimento não ao Sr. António Pereira, mas a todos os colaboradores do Castro Marinense, porque aquela verba toda que nós damos não é para lhes pagar. Contrariamente a outras coletividades que pagam às pessoas que desenvolvem a atividade. Neste caso concreto, desde os treinadores ao médico, ao fisioterapeuta,
fazem-no gratuitamente. E, portanto, envolve muitas inscrições, muitos testes, eu já pedi de forma desagregada o que é que custa o quê, porque é que gastam tanta verba nestas inscrições, nestas provas. É uma atividade em que eu percebo pouco de futebol e muito menos de futsal, sei que tem menos jogadores e que é num campo fechado, mas já percebi que cada prova é paga, que cada exame, cada inscrição é paga. É muito dinheiro para estar permanentemente em atividade e nas deslocações. O Castro Marinense suporta-se muito dos transportes da Câmara de Castro Marim, tal como as outras coletividades, mas tem que os pagar. Eles pagam, em média, ao município 20 a 25 mil euros ano, andam sempre com pagamentos em atraso, mas pagam, dos transportes que requerem ao próprio município, que faz parte do regulamento de transportes. Portanto, é só para dizer, porque às vezes não estou a dirigir-me particularmente às vereadoras que acompanham e sabem que é esta a realidade e têm votado também estes apoios nestes pressupostos, mas as pessoas no geral muitas vezes comparam o dinheiro que se dá e não comparam todo o resto, ou a atividade e quais são os instrumentos que o município, que não somos nós, é o município, entrega a estas coletividades para que possam desenvolver a sua atividade e ter outras formas de receita. E, portanto, era só um esclarecimento geral para quem nos pudesse ouvir, não é nenhum esclarecimento para os vereadores que sabem bem isto e que te acompanham e sabem que assim é. Então pode-se pôr à votação. É aprovado com 2 abstenções, é isso? É isso. O ponto número 12 prende-se com a rede da Várzea de Odeleite, suspensão dos trabalhos, comunicação. Portanto, o empreiteiro pediu para os trabalhos serem suspensos. Os nossos técnicos acham que não há razões para que isso aconteça e, como tal, nós não reconhecemos essa suspensão. Se estiverem de acordo, vamos votar favoravelmente, vamos votar contra a suspensão dos trabalhos segundo os nossos técnicos. Pode ser? Estamos de acordo? Gostaria aí de esclarecer também, que é para, não impede que depois venha o empreiteiro pedir uma prorrogação graciosa. Ou seja, a figura da suspensão é que não pode ser aqui enquadrada. Foi analisada juridicamente, foi à conta do Covid e do problema que aquela empresa teve com os seus trabalhadores, invocam a suspensão. Em termos de enquadramento jurídico não é possível, o que nada obsta que com o mesmo motivo venham pedir uma prorrogação graciosa e acho que aí devemos estar atentos e sensíveis que isso possa acontecer. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 13, protocolo da Associação das Terras de Baixo Guadiana com o município de Castro Marim no que diz respeito à gestão e promoção da ciclovia. Isto é uma candidatura, nós pagamos 25% desta candidatura e estamos a falar de um montante de 11.500 euros. Portanto, estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Isto prende-se com a gestão e promoção da ciclovia a ligar a Vila Real. Ponto 14, e aqui sim, aqui pedi à nossa gestora financeira de serviço, com a sua competência extrema, nos explique lá a segunda revisão do orçamento, grandes opções do plano e incorporação de saldo de gerência de 2020. Sr. Presidente, tem pouco para explicar, simplesmente corresponde àquilo que já tínhamos colocado no plano de atividades e orçamento. Tínhamos colocado uma lista de obras e ações que iríamos integrar reforço de verba se houvesse saldo de gerência. Era expectável que houvesse saldo de gerência, dado que não houve capacidade de executar algumas das ações em 2020 e, por conta disso, fizemos uma proposta de redistribuição agora com a integração desse saldo de gerência. Estamos a falar na ordem de 1.400.000 euros em números redondos. Todas as outras verbas já eram consignadas, é saldo de gerência, mas é de empréstimos e está consignada. Estamos em abril, portanto devemos ter alguma razoabilidade na análise que estamos a fazer e há muitas obras e projetos que estão em curso, mas que não têm ainda os projetos técnicos para lançamento de empreitada, ou seja, ainda que sejam importantes e que estejam a avançar,
terão um reflexo muito curto naquilo que é o orçamento de 2021. Então, as obras que maioritariamente, ou que reforçamos maioritariamente aqui no PPI e nas atividades mais relevantes, e começando pelo PPI, Plano Plurianual de Investimentos, reforçamos claramente as pavimentações e arruamentos nas vilas e outros aglomerados, porque já temos o projeto de requalificação dos arruamentos da Foz pronto, temos algum trabalho que temos que fazer na Almada de Ouro, mas aqui está uma verba mais restrita porque ainda não temos o projeto feito. Temos a pavimentação de uma zona ali da altura, confinante com a 125, embora fosse uma obra das infraestruturas de Portugal, essa obra nunca mais acontece, e está ali o estabelecimento um café, que não reúne minimamente condições e sempre que chove nem sequer tem condições de exploração. Temos a pavimentação de novos caminhos, nomeadamente o Cabeça da Junqueira e a Estrada da Almada de Ouro, a lançar o procedimento, portanto a verba que está aí é para que haja alguma execução este ano, nomeadamente na Estrada da Almada de Ouro, que é aquilo que se estima que esteja em primeiro lugar pronto. Como temos uma passagem hidráulica na Estrada Municipal 508, que é a zona que vai até a Cortelha, temos duas zonas mais sensíveis e que também estamos em condições de avançar com o procedimento. No saneamento da 125/6 é uma estrada que vai precisar de uma pavimentação completa, mas que diz-nos o bom senso da boa gestão de obra. Primeiro devemos fazer a ciclovia, sanear as zonas que estão muito degradadas e só depois de fazer a ciclovia é que fazer uma pavimentação integral e, portanto, isso não terá reflexo no orçamento, reflexo relevante no orçamento de 2021. Houve uma verba considerável que no início deste ano reforçámos, que foi o cemitério de Castro Marim, porque vamos avançar com mais uma ampliação a possível, não a desejável, nem aquela em que nós todos nos gostaríamos de rever, mas é possível. Temos uma verba considerável para a estação elevatória da Quinta de Sobral, uma nova estação elevatória, como sabem, o procedimento ficou deserto 3 vezes, e agora estamos a fazê-lo quase por administração direta e noutras condições, mas é um investimento ainda considerável. Intervenção nos abrigos dos autocarros, na sinalética, no cais da Foz do Leite, que já estamos a ter dificuldade no licenciamento de uma pequena intervençãozinha no cais da Foz do Leite, mas estamos agora em condições, temos uma candidatura em fase de aprovação e, portanto, ainda há condições dessa obra o procedimento ter consequência financeira neste orçamento. Aquisição de novos contentores de resíduos sólidos urbanos, a manutenção e aquisição e abertura de procedimento para novas viaturas de recolha de resíduos urbanos, pintura do edifício da urbanização das Laranjeiras, aqueles blocos habitacionais carecem de uma intervenção de conjunto profunda, aquisição de cartografia necessária, não foi... É obrigatório para o início do procedimento do PDM, o início formal, ter cartografia, nova cartografia. Isto é incrível como este Portugal funciona. A cartografia, para que saibam, são voos aéreos que estão calibrados e depois são mapas do território. E aquela que temos homologada recentemente, há meia dúzia de anos, não é aceito pela DGT como base para a revisão do PDM. Teremos que comprar nova cartografia, mais uma vez, cerca de 50 mil euros, e estamos a ter sempre surpresas deste género. Forte São Sebastião, Passeio de Ronda, é um projeto antigo que temos o financiamento também assegurado, que é colocar sinalética e limitadores do Passeio de Ronda e acesso e escadas do Forte São Sebastião, para que seja visitável, e que teve parada à conta do litígio que temos com a Teixeira Duarte, com o baluarte cheio, que é um baluarte que está a fissurar na sequência da obra, ou nitidamente por um defeito de obra. Temos intervenções na piscina de Castro Marim na área de eficiência energética, mas tem uma candidatura aprovada, mudar o sistema de aquecimento de águas e aquecimento do edifício, substituição da iluminação toda da Quinta da Cerca, também e Rota do Sol em altura, também uma candidatura aprovada e que vai ainda ser executada este ano. Portanto, são tudo coisas que não tinham dotação
no orçamento, embora tivéssemos a prosseguir com os procedimentos, estávamos na expectativa de integrar o saldo de gerência. Não houve margem para colocar nada que se considere de novo. Tudo está elencado, há uma folha na página 10 ou 11 do orçamento em que tem um conjunto de obras e daquelas todas não foi possível fazer o reforço de verba. Há aqui um grande reforço para o protocolo de Bombeiros Vila Real Santo António. Como sabem, até há 3 anos a realidade que financiávamos era 57 mil euros, agora a proposta que trazemos é de 180 mil euros, o que é um valor muito considerável. Também o assumimos em 7,5, que seria necessário, tal como pequenos apoios que possam vir a ser necessários, mas coisas menos relevantes, com alguma expressividade, ações na defesa da floresta contra incêndios e nos eventos culturais, saída com menos pressão. Férias ativas, colocámos a mesma verba, sabemos que não vamos ter a mesma capacidade de desenvolver um programa de férias ativas até em relação àquilo que fazíamos antes da pandemia, mas vai ficar mais caro fazer menos, mas iremos fazer com certeza este ano. Há uma indicação, há aqui um puxar pela equipa para que tenhamos inteligência e capacidade para desenvolver atividades, para envolver pelo menos em algum período estas crianças que já passaram, fará este verão, um ano e meio muito complicado, e então ficará com certeza, são tudo atividades mais individualizadas, então o investimento que nos propomos fazer é o mesmo daquele que fazíamos em 2019. Genericamente são estas os grandes reforços. Não sei se os vereadores têm alguma dúvida. Fique à vontade, Sra. Vereadora Célia. Em relação a este ponto, e porque nós estivemos no orçamento, na generalidade global do orçamento, nesta incorporação de saldo, portanto, o saldo de gerência 2020, vamos votar favoravelmente porque revemos na inscrição destas dotações nas obras que foram assinaladas, na sua totalidade. Portanto, vamos votar favoravelmente. Muito bem. Portanto, então, não temos votos contas nem temos abstenções. O ponto número 15 prende-se com o protocolo de colaboração para manutenção mínima de intervenção operacional dos bombeiros voluntários de Vila Real de Santo António. Antes de passar a palavra aqui ao vereador Vítor Rosa, que é o vereador que tem esta área, isto para vos dizer que, de facto, nós estamos a quadruplicar em poucos anos o apoio que damos aos bombeiros. Isto revela um esforço muito grande por parte do município. Para além de mais, estamos a criar uma estrutura no Azinhal que já funciona, mas que irá ser realizada uma obra, no caso, no valor de 1 milhão de euros, também já com financiamento assegurado. Portanto, no fundo, iremos ter digamos que o segundo quartel no Azinhal. Eu pedi ao vereador Vítor Rosa para esclarecer melhor este protocolo. De uma forma muito sucinta, porque a gestão de uma corporação de bombeiros, de uma associação humanitária, é privada e devemos ter sempre essa consciência. Apesar das competências que vão atribuindo aos municípios na perspectiva da proteção civil, a gestão de uma associação humanitária continua e continuará por lei a ser privada. E, portanto, nessa perspectiva, o que é que pretende este protocolo? O protocolo pretende definir os meios de socorro mínimos de intervenção, portanto, apoiar uma associação para fazer a sua atividade pode-se medir em função das atividades que faz. Quando falamos dos bombeiros, era preferível que eles não tivessem atividade nenhuma, porque isso queria dizer que não havia emergências, não havia catástrofes, nem havia acidentes. E, portanto, temos que medir o quê? A disponibilidade que eles têm de estar no terreno, e para isso vamos apoiar a força mínima de intervenção operacional. Ao fim e ao cabo, a estrutura de bombeiros que está 24 por 24 horas presente no quartel para intervir onde for preciso. Portanto, como é que vamos fazê-lo? O protocolo tem, como primeira ordem, garantir aquilo que é
o enquadramento da lei na perspectiva do Tribunal de Contas e dos apoios públicos, ou seja, tem que ser medível, tem que ser executável e tem que ser, todos os dinheiros que são entregues à corporação têm que ser imputadas a um centro de custos interno, das contas de gerência deles, apenas e só para a força mínima de intervenção. Não cabe na cabeça do município de Castro Maria de apoiar obras de conservação no bar, por exemplo, porque são atividades, obviamente, privadas e com outro enfoque liberal, liberalizado no mercado. Garantir com estes valores alguma estabilidade económica nunca chega. Os bombeiros têm equipamentos antigos, têm dificuldades de viaturas, não têm capacidade de investimento. Hão que rever o seu enquadramento naquilo que é a estrutura de socorro regional para que possam ter outras viabilidades, mas naquilo que diz respeito, e como o Presidente diz respeito a Castro Maria, como o Presidente da Câmara reforça e bem, em 4 anos, com 2 anos de mandato um pouco atribulados, para não dizer palavras mais grossas, quadruplicar os apoios aos bombeiros é um esforço enorme. Ou seja, dentro de um mandato passamos de 50.000 euros de base mais 7.000 euros de ajustes para 180.000, que na prática dá 200 por algum outro tipo de apoios que normalmente vamos dando através dos sistemas de incêndios regionais. E garantir também a estabilidade temporal. Por isso estamos a propor que seja um protocolo para bianual, ou seja, 2021-2022. Obviamente, se for anuído aqui a ser autorizado e aprovado, irá à Assembleia Municipal, e por isso é importante termos essa consciência. E na prática o protocolo também consegue medir, através daquilo que são as saídas de emergência, que são sempre registadas no Sistema Nacional que tem a ver com que é o CIOPS, tem a ver com as saídas dos bombeiros cada vez que saem do quartel com uma ambulância ou com um carro de combate a incêndios, medir aquilo que é a taxa de esforço, o empenhamento de meios que os bombeiros têm com o município de Vila Real de Santo António e o município de Castro Marim. E, portanto, nós fomos buscar uma média das saídas antes da pandemia, porque com a pandemia as coisas, obviamente, não são comparáveis, e que nos permite ir encontrar aqui uma média de esforço na ordem dos 37%, ou seja, em 100% de empenhamento de meios dos bombeiros de Vila Real de Santo António, 37% serão com situações em Castro Marim e 63% com situações em Vila Real. Isso, a partir daí, permite-nos definir mais ou menos qual é as balizas dos apoios que eles poderão receber, para que não haja duplicação de subsídios para a mesma atividade. Portanto, isto é muito complicado fazer passar essa mensagem, porque os bombeiros dizem que precisam de dinheiro, mas é preciso também garantir aqui que não estamos. Os valores não chegam aos montantes necessários para ser visados pelo Tribunal de Contas, é verdade, os valores não chegam, mas o que é certo é que estamos a garantir fazê-lo nesses moldes. Ou seja, se fosse realmente o documento tivesse que ir a Tribunal de Contas, ele estaria visado, porque obviamente segue um modelo que é aquele que está a ser utilizado noutros municípios que participam com valores muito maiores e, portanto, também são obrigatoriamente visados. Portanto, é esta a noção. Só dispor para alguma pergunta, mas eu acho que é um documento que, de uma vez por todas, enquadra estas valências que até agora eram apenas uns subsídios que se davam através de uns protocolos generalistas, e eu acho que isso tínhamos que evoluir e evoluímos. Eu acho que é um bom documento na prática. Sr. Presidente, não tenho mais nada. Alguma dúvida? Gostaria de dizer uma coisa. Não tive a oportunidade de fazê-lo até aqui, mas deve a proposta integrar a análise técnica jurídica a que foi sujeito, porque não está feita qualquer referência nos considerandos, e para nos proteger, isto é uma análise muito consistente por trás, e, portanto, deve, no considerando, e deve ser anexado à análise técnica e jurídica a que foi sujeito. Isto foram meses de trabalho, para ficarmos todos mais tranquilos, porque isso tem uma matriz, tem dados, um dossiê muito grande de elementos que os bombeiros foram fornecendo, e para memória futura, não sabemos o que é que nos espera o futuro.
está sustentado num quadro, em todo esse dossiê. Portanto, se me permitissem, se achassem correto, é importante este protocolo sustentado e baseado na análise técnica e jurídica que foi feita e consta num dossiê de trabalho que trouxe este protocolo. Portanto, estamos de acordo com aquilo que a Filomena Sintra disse. Tenha a mandar saber, Marcelo. Atendendo também, por acaso ia falar precisamente nessa situação, porque no documento não vi qualquer alusão da parte jurídica, e também deixava aqui uma nota que eu gostaria imenso de ver, e até porque o envolvimento do Conselho de Castro Marim, no município de Castro Marim, tem sido imenso na partilha e na colaboração com os bombeiros municipais, vermos de uma vez por todas os bombeiros municipais de Vila Real de Santo António e Castro Marim. Eu acho que merecíamos isso. Está integrado na proposta do protocolo. Faz parte do protocolo. Faz. Estamos todos de acordo, então. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 16 e último prende-se com a descentralização de competências na área da ação social. Portanto, temos um parecer técnico que aponta no sentido de não aceitar ainda estas competências, porque não temos nenhumas vantagens nisso, embora a Câmara continue, aliás, fazemos muito mais ação social do que os serviços centralizados. Portanto, estamos de acordo nesse ponto de não aceitar estas competências. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está a fim da... Peço desculpa, eu estava distraída. Essa proposta está um bocadinho coxa. Os serviços não conseguiram trazer. Na prática, não é aceitar as competências. Nós não aceitamos as competências, obviamente, mas, mesmo assim, obrigam-nos a opinar sobre os elementos que constam nos quadros anexos. Ou seja, mesmo não aceitando as competências, nós verificamos ou não que os elementos que pudessem vir a ser transferidos estão corretos. E nós aí devemos dizer também que não temos elementos suficientes para opinar, e na ata deve constar isso. Muito bem. Estamos de acordo, então. Portanto, está a fim da ordem de trabalho. Não sei se algum dos vereadores quer dizer alguma coisa. Se não, desejar um bom 25 de abril, um bom dia revolucionário. Vamos aprovar a minuta, são os pontos todos, menos houve um ponto em que os vereadores se abstiveram. O ponto 11. Muito bem, todos por unanimidade, exceto o ponto 11. Portanto, desejar um bom dia revolucionário a todos os vereadores, a toda a população. Penso que no 1º de maio pode-se fazer um piquenique, mas só com a família, não é? Vamos com a família, piquenicar fora. E pronto, e até à próxima. Até à próxima, uma boa semana também de trabalho. Bom dia, até à próxima.